sem chat GPT, por exemplo, pô, sem dúvida nenhuma dá para vender sem chat GPT. Dava para fazer isso até ontem, né? Até ontem, exatamente. Dá para vender sem uma ferramenta que seja muito específica, por exemplo, voltada para esse... Pô, sem dúvida nenhuma dá para fazer. Agora, a gente está deixando aqui uns percentinhos de conversão. O concorrente está usando. Eu acho que no fim das contas a preocupação que a galera tá tendo é essa, né? Se você não tá usando, alguém tá usando e... Sem dúvida nenhuma. Mas para mim é mais nessa linha, tá? Eu acho que dá pra gente... É muito difícil você não usar as ferramentas que são tradicionais, por exemplo, de um processo de vendas. De vendas, eu vou multiplicar minhas vendas por 10. Tá eu bom. não tenho absolutamente nada com relação a isso. Então, calma. Eu acho que tem um ponto importante que é... Vamos escolher as brigas aqui, né? O que a gente quer fazer aqui com esse negócio? Você foi um de cada vez, né? Eu gostei disso. Exato, cara. É a prospecção que tá ruim, é a nossa taxa de conversão que tá ruim, é a qualificação desse lead que tá ruim, talvez. Qual que é o problema que a gente quer resolver com esse negócio? Porque inteligência artificial é uma das formas, mas existem outras. Show. E aí, a partir disso, definir, obviamente, um indicador de sucesso. Eu quero melhorar minha taxa de conversão de 20 para 23, de 30 para 35. O que eu quero fazer com esse negócio? E acompanhar isso muito de perto. Provavelmente, a tal da inteligência artificial consegue te ajudar. Né? As ferramentas ligadas à inteligência artificial, elas conseguem te ajudar. Muito provavelmente. Ter manus, esses que são mais óbvios, então, eles conseguem te ajudar bastante. Tá. Conseguem, talvez, resolver 90% dos problemas. Não precisa ter medo. Não precisa ter medo. Outras ferramentas, elas talvez sejam meio que um chat GPT ou manus, etc., enfeitado. Tá. Então, 90% dos problemas ali, a gente até então resolvia, você vai resolver por ali. Dali pra frente, cara, é explorar e entender o que dá pra tirar disso. Pô, maravilha. Fala, pessoal, seja bem-vindo a mais um Papo de Balcão. Dessa vez a gente está fazendo uma sessão especial gravando com os palestrantes do ESX, tá? Eu estou recebendo aqui o Tomás Scopel, que eu vou pedir para se apresentar. Eu não costumo apresentar nenhum dos participantes, tá? Para que a gente escute de vocês aí como vocês se denominam. A gente vai falar um pouco sobre o tema que você vai tratar dentro do ESX, que é a revolução das vendas com inteligência artificial. Tomás, obrigado demais por aceitar o convite, tá? Eu sei da correria que tá para todo mundo para poder participar do evento. Então agradeço demais. E, por favor, se apresente para a gente poder entrar no papo. Maravilha. Prazer estar aqui. Tá, Flávio? Obrigado pelo convite. A gente já também é parceiro de bastante tempo. Assim, um resumo muito grande é que a gente fundou algumas startups lá atrás. Na época eu era diretor de growth dessas startups, Zite, Chip. Todas elas foram vendidas. A Zite foi vendida em 2019 para a Saporo, para o Grupo Saporo, um dos maiores grupos de alimentação corporativa do país. Enquanto a Chip foi vendida na época para Americanas. Então foram os dois negócios que a gente começou meio aos trancos e barrancos lá atrás. Tem uma história boa pra gente gravar um outro podcast pra você poder falar só dessa história aí. Só dessa história. E finalizado esse negócio com Americanas especificamente, eu segui lá como CEO da Americanas Delivery. E por 3 anos, isso era 2021, então de 21 a 24 eu segui lá como diretor executivo da Americanas Delivery, que foi essa unidade que foi criada. E nessa época vivemos, dá para dizer que altos e baixos, né? Começamos com um projeto que era super empolgante, em 2023 veio aquela bomba que aconteceu, mas tudo certo, também foi um aprendizado. Nada a lamentar, muito pelo contrário, acho que a gente viveu um período super bacana ali na Americanas. E dali para frente, a gente, passado por essas experiências, criamos então a VPX. A VPX é uma consultoria estratégica focada nesse lower middle market, como a gente chama aqui, então são empresas até 100 milhões de faturamento. E além da VPX, onde atuo hoje como diretor executivo, como diretor de receita, perdão. De receita, tá bom. A gente tem também o projeto Rio Branco, que é o Rio Branco SAF. Foi a primeira SAF criada aqui no Espírito Santo, com o objetivo de levar esse clube à Série B, um clube de 112 anos de história, de 39 vezes campeão capixaba, bicampeão capixaba como SAF, depois de 42 anos. Então são os dois projetos que hoje a gente se dedica, mas como executivo, exclusivamente na VPX. Na VPX. Legal. E você é responsável pela receita da VPX. Exatamente. Então, o convite para você falar no ESX claramente tem a ver como 100%. Vender, marketing, etc. Tá. Hoje, com o mundo só falando de inteligência artificial, dá para dissociar trabalhar vendas da inteligência artificial ou a coisa já fundiu? Cara, eu acho que a coisa já fundiu, tá? É mesmo? Flávio, assim, eu acho que já fundiu porque não dá para trabalhar vendas, por exemplo, sem um CRM. Beleza. Pode ser, né? Vamos nessa linha.
por menos inteligente que talvez ele seja, uma ferramenta já está tendo que ser utilizada ali. Exato. Então, assim, não dá para você fazer pelo menos uma entrega consistente de novas receitas, etc., sem usar um CRM. Na minha opinião, acho que não dá. E aí eu estou trazendo muito uma visão de alguém que faz vendas complexas hoje, por exemplo, através venda da de consultoria. Perfeito. Exato, venda de consultoria. Então, olhando para isso, eu não consigo enxergar essa possibilidade de vender sem um CRM. E hoje todos os CRMs eles carregam alguma inteligência artificial, por mais que seja um negócio meio esquisito ainda. Ah, é? Você tem... assim, quando você pega esses caras que são mais techs, eu tenho conversado com alguns deles, por exemplo, o HubSpot ele tem aplicado uma série de coisas todas as semanas, né? Mas ainda é um negócio meio torto e tem gente que prefere usar fontes externas para isso. Tá. De qualquer forma, eu uso uma série de coisas ali via HubSpot. Então, acho que sim, se você usa CRM hoje, é muito difícil você não usar uma AI. Se você faz tráfego pago hoje, por exemplo, via Meta ou Google Ads, você está usando o AI todos os dias. Então, não enxergo uma possibilidade de a gente falar de IA de falar de venda sem falar de isso para qualquer mercado? Tipo, negócios mais tradicionais, o físico, quem vende coisa física, quem tem uma loja, você ainda vê também ali alguma presença da AI? Não, certamente existe. Ou é algo que vai ser um pouquinho mais demorado a absorver? Certamente existe, tá, Flávio? Assim, eu estou pensando mais, de novo, trazendo um pouco do nosso caso aqui de uso, um pouco mais de vendas que são em torno de CRMs e que pra gente, por exemplo, é um negócio que é inevitável usar. Uhum. Para isso, eu acho que é inevitável. Agora, dá para vender sem chat GPT, por exemplo? Pô, sem dúvida nenhuma dá para vender sem chat GPT. Dava para fazer isso até ontem, né? Até ontem, exatamente. Dá para vender sem uma ferramenta que seja muito específica, por exemplo, voltada para esse... Pô, sem dúvida nenhuma dá para fazer. Agora, a gente está deixando aqui uns percentinhos de conversão. O concorrente está usando. Eu acho que no fim das contas a preocupação que a galera está tendo é essa, né? Se você não está usando, alguém está usando e... Sem dúvida nenhuma. Mas para mim é mais nessa linha, tá? Eu acho que dá pra gente... É muito difícil você não usar as ferramentas que são tradicionais, por exemplo, de um processo de vendas. Tá bom. Todas elas estão usando hoje. Acho que qualquer size hoje está usando de alguma forma. Ou está se falando muito, pelo menos. Ou para falar que tem, né? Ou para falar que tem, exatamente. Ou para falar que tem ou porque de fato está usando. Então, assim, acho que é inevitável esse ponto. Agora, dá para fazer sem chat GPT? Dá para fazer sem alguma coisa que seja extremamente voltada para isso? Sem dúvida nenhuma dá. Beleza. A gente está perdendo alguma oportunidade, talvez. Algum percentinho ali de conversão etapa a etapa. E você... Foi tranquilo para você, dentro do seu âmbito, introduzir as inteligências artificiais que você usa hoje? Ou teve uma curva de aprendizado, teve alguns trupicões para poder começar a usar isso de forma mais adequada? Cara, para a gente foi relativamente tranquilo, tá, Flávio? Porque a gente não lida com um volume muito grande de dados. Tá, né? ok. Então, eu acho que na hora que... Por exemplo, no nosso caso aqui, a gente está tratando de, sei lá, 50, 60 leads por mês. A gente tem uma conversão ali que ela é super bacana, mas não um volume de dados tão grande. A gente tem uma etapa anterior, por exemplo, que olha muito para a parte de marketing. A gente tem um funil de marketing que antecede o funil de vendas, efetivamente, e que a gente está olhando para 3, 4 mil leads que a gente lida todos os dias com esse negócio. Então, não é um volume colossal ali de dados que a gente precisa lidar todos os dias. Então, dentro desse cenário, foi relativamente tranquilo a gente ir introduzindo esse negócio aos poucos. E também, no fim do dia, a gente olhava para um problema que a gente queria resolver. Um de cada vez? Um de cada vez. Tá. Por lá atrás a gente tinha algum problema relacionado à prospecção fria. Prospecção um pouquinho mais fria ali de canais. Eu não sei como é que é esse negócio para vocês, por exemplo, aqui. Depois até com um pouco mais de oportunidade, mais tempo, eu gostaria de ouvir. Mas, durante algum tempo ali, essa prospecção fria foi um problema. E a gente começou a atacar esse negócio. Então, depois de um tempo, a taxa de conversão vira um problema. Do funil como um todo, por exemplo, de vendas. Aí você começa a atacar esse problema. Então, assim, problema a gente vai atacando. Então, pra gente foi relativamente... Não vou dizer que foi tranquilo. Ok, acho que não é, né? Porque é novo, né? Exato. Mas que foi um processo que a gente também não ficou muito afobado, assim. E eu acho que esse ponto é até importante, né? Porque quando você olha para um LinkedIn da vida, por exemplo... cara, você vê que tem gente que está falando que está multiplicando venda em 10 vezes, em conversão em X vezes. Só fazer um parênteses para poder dar um cenário disso. Eu precisei apagar meu Instagram. O seu Instagram? Porque eu não estava conseguindo viver, tá? Qualquer minuto de silêncio na minha vida, eu pegava o Instagram e ficava futucando ele. Aí apaguei, beleza. Aí meu vício ainda existia de pegar o celular. Aí comecei a usar o quê? LinkedIn. Beleza. E aí... Não sei se é o algoritmo, não sei o que é, mas só chega para mim
inteligência artificial. O tempo inteiro. E é todo mundo introduzindo inteligência artificial até onde não tem nem o humano tá mexendo. E tá me dando uma pira de falar, porra, se eu não colocar isso na minha empresa de cabo a rabo, parece que eu tô pra trás e todo mundo vai... O tiozinho da esquina lá que colocou na dele, eu vou me perder. Eu acho que todo mundo carrega um pouco dessa sensação. Então, eu falava assim, eu carregava 100%. Eu olhava pro LinkedIn dessa vida e falava, meu, eu devo ter algum problema na cabeça aqui pra não conseguir botar esse negócio Perfeito, em prática. exato. Porque tudo é multiplicado por 10, tudo é... Meu time de vendas foi zerado completamente. Pô, loucura, né? E no fim do dia a gente olha pra... Dá pra dizer que muito dentro ali de 90 a 100 empresas ali, que é o que a gente tem hoje no nosso portfólio de clientes. Beleza. Para esse tamanho de empresa que a gente atende hoje, pô, nada é tão óbvio assim, especialmente quando a gente fala de vendas. Você tem ali uma otimização muito forte talvez de recursos relacionados à criação de peças e etc, né? Ok. Que eu acho que esse negócio é um bom ponto. Você tem ali, você talvez reduza a necessidade de um analista de tráfego pago, por exemplo, para que você consiga operar numa dessas campanhas de tráfego pago especificamente. Mas com quem eu converso, com as empresas que eu vejo e com a gente aqui aplicando todos os dias, é percentinho a percentinho e não tem nada tão revolucionário quanto o tal do LinkedIn nos mostra. Eu acho que esse negócio traz até alguma afobação, né? Você abrir esse negócio... Demais. É 10 vezes taxa de conversão ali, reduzir meu time, não tem mais time de vendas. Você fala, caraca, irmão, eu devo ser um tonto aqui para não conseguir botar esse negócio em prática. Ontem eu escutei um cara que cancelou o contrato dele com a agência que ele tinha, porque ele não precisava mais ninguém querer as peças. O copy vinha também da inteligência artificial, alguém já programava, colocar tudo. Pô, mas eu tenho 4 pessoas no meu time para poder me ajudar com isso. Exatamente, cara. E assim, nosso time, por exemplo, só tem crescido. De venda só tem crescido. Esses dias eu procurei um negócio, futucando aqui essas notícias de inteligência artificial da vida, eu vi que alguma coisa em torno de 68% das empresas que começavam a aplicar inteligência artificial em seus processos de venda botavam mais headcount. Então, eles adicionavam headcount ao time de vendas. Não reduzia necessariamente. Não reduzia necessariamente headcount. Então, assim, de novo ali, né? Vendo muita coisa de dentro, vivendo muito e aplicando muito esse negócio. Existe uma... Tem coisa que está acontecendo, obviamente, a gente não pode ignorar completamente isso, mas também não é tanto... Não é uma coisa do tipo, vou zerar meu time aqui, vou multiplicar por 10 aqui. Essa não tem que ser expectativa, né? Não tem que ser expectativa, definitivamente. É percentinho a percentinho, é taxa de conversão etapa a etapa. E aí essa composição definitivamente ele vai conseguir fazer com que você venda mais. Perfeito. É o que a gente estava falando. Assim, a gente tem uma série de coisas que você consegue aplicar em cada uma das etapas que vai te trazer mais venda. Mas não é alguma coisa do tipo, puta, eu preciso parar meu time inteiro aqui porque eu tô ficando para trás completamente. E eu acho que não precisa ser tão drástico quanto a gente tem consumido do dia para a noite tomar uma decisão de tira todo mundo, enfia a inteligência artificial. Exatamente. Tá, legal. Exatamente. E vocês levam esse conceito para dentro dos seus clientes também? O que você aplica na VPX é ensinado? Eu não conheço muito do trabalho da VPX, claro. Talvez seja a oportunidade que eu fui direto aqui para a pauta, tá? Tentando economizar um pouco do nosso tempo. Mas o que você experimenta, funciona, esses percentis que vocês vão ganhando dentro da VPX, você consegue e tenta replicar dentro dos clientes dessa base de 90, 100 clientes que vocês atendem? Cara, definitivamente, sim. Tanto na parte de vendas, quanto na parte, inclusive, de definição de estratégias, de trazer clareza para esses materiais ali que a gente aplica, porque no fim do dia é muito isso. Definitivamente a gente aplica muito do que a gente aprende ali, do que a gente desenvolve, do que a gente vê em mais de 90 empresas, a gente vai entendendo essas boas práticas e vai aplicando ali nos nossos clientes. Mas, de novo, tá, Flávio? Cara, com muito cuidado, etapa a etapa. O nosso serviço, especialmente consultoria, principalmente, depende muito de confiança que você cria em pessoas. Uhum. Não é tanto... Existe uma metodologia, obviamente. Existe uma marca que está sendo desenvolvida. Existem os resultados que a gente consegue mostrar ali. Mas, no fim do dia, o que faz com que os nossos clientes confiem em nós é uma relação pessoa a pessoa. Então, a gente toma muito cuidado na hora de aplicar isso para clientes especificamente. Mas tudo que a gente tem visto aqui, por exemplo, a gente tem levado à frente sem grandes promessas, entendendo que existe muita coisa que está acontecendo, mas que também vamos com calma, né? Vamos etapa a etapa. São quantas pessoas hoje no time da VPX? São 48 pessoas. 48? Vocês estão com 48? 48 pessoas. Caraca! O negócio deu uma evoluída com alguma velocidade. Pô, eu não consegui nem ver isso acontecer, tá? E olha que eu tento acompanhar vocês.
E vocês fundaram a VPX tem quanto tempo? Cara, dá para dizer que a gente está no segundo ano de VPX. A gente começou a desenvolver esse negócio com um pouco mais de velocidade ali em 2023, mas beleza, dá para dizer que a gente está no segundo ano oficial ali de VPX. Pô, bacana. Tá. E você tem visto a inteligência artificial ser introduzida para outros aspectos que não só a parte de vendas, que eu acho que é o que está na tua diretoria, dentro da VPX? Então, de novo... Também no mesmo formato, mais mesmo parcimônico, exato. Percentil a percentil. Percentinho a percentinho, ganhando ali alguma coisa. Mas assim, no caso, por exemplo, de outras aplicações, de novo, acho que o nosso serviço está muito conectado com gente e eu acho que isso tende, inclusive, a se tornar um diferencial competitivo até para algumas das empresas. Né? Esses dias eu li um artigo que falava, um desses Harvard Business Review da vida, que ele tratava especificamente, por exemplo, de clínicas médicas e tratando como um diferencial competitivo o fato de que médicos podem ter mais empatia no trato com os seus pacientes. Isso porque introduzindo eles não seriam melhores. Ok. Eles não seriam melhores que uma inteligência artificial, por exemplo, na capacidade de analisar uma imagem ou alguma coisa nessa linha. Perfeito. Então, o trato ali que a gente tem com pessoas, etc., é um negócio que, no fim do dia, é muito importante. E a confiança que a gente cria ali entre os profissionais da VPX e os nossos clientes também é um negócio que ele é muito importante. Agora, obviamente, a gente usa uma série de ferramentas para que a gente consiga analisar o ambiente competitivo dos nossos clientes, para que a gente consiga eventualmente replicar alguns trabalhos que são mais operacionais, como definição como estruturação de uma narrativa estratégica ou algo nessa linha, depois que todas as definições são tomadas com relação a isso. Então, assim, a gente usa esse trabalho mais para conseguir replicar e trazer velocidade para a prestação de serviço. Perfeito. Isso, percentinho a percentinho, não é nada absolutamente revolucionário. Acho que isso é super importante. Você é CRO. Isso, diretor de receita lá na... É um nome bacana. E eu acho que elaborado. E ele é recente, né? Eu acho que é um termo que eu não sei se eu já tinha escutado tanto. É uma coisa que engloba um pouquinho mais a parte de marketing, vendas e pós-venda. Pós-venda também? Pós-venda também, exato. O pós-venda no seu ramo de consultoria é a sustentação do cliente? É a satisfação do cliente? A gente acompanha isso, mas obviamente que a satisfação do cliente está muito conectada com o time de consultoria especificamente. Perfeito. Consultoria ou assessoria. Mas a gente acompanha esse processo. Assim, conceitualmente, um time ou um diretor de receita, ele olha para todas essas três áreas principalmente. Mas, no nosso caso, o pós-venda ali, obviamente, ele fica muito por conta do time de consulta. A gente vai ser tão bom, a gente vai manter esse cliente por tanto tempo quanto a gente for bom no trato e na geração de resultados especificamente desses clientes. A gente falou aqui muito de inteligência artificial, parece que é a única forma, né? O grande trunfo você já desmistificou, não é por aí. Mas a tecnologia dentro do que você faz hoje como diretor de receita é algo fundamental para que você possa atingir os objetivos. Eu acho que, voltando atrás, né? Não é imprescindível. Se vendia até pouco tempo sem grandes tecnologias. Então, não estou falando que é o fator, mas com a tecnologia você consegue gerar mais valor para dentro da VPX e é claro isso? Ou é algo que você também teria outros meios para poder performar? Porque você falou de CRM, é o básico do básico para né, para poder operacionalizar. Eu li até algum artigo que até quem vende pão deveria ter um CRM, tá bom? Deveria ter. E tem CRMs que são gratuitos, né? Você não precisa pagar por essa ferramenta. Então, deveria ter. Não é pelo custo, tá? É mais pela barreira cultural de usar. Tá bom. Exato. E quando a gente fala aqui, cara, de tecnologia especificamente, tá, o Flávio? Assim, de novo, a gente joga muito e isso sempre foi um direcionamento nosso, assim, é meio que o básico bem feito. É o básico bem feito que a gente busca fazer. Mensagem real para todo mundo, e que é isso, assim, cara. Por exemplo, o nosso principal canal hoje de aquisição de novos clientes, e a gente tem um ticket que vai de 100 a talvez 180, 200 por ano, por exemplo. Hoje o nosso principal canal tem se tornado o tal do LinkedIn. É mesmo? O tão criticado LinkedIn. É uma prospecção que a gente consegue fazer esse negócio muito bem, mas, de novo, etapa a etapa desse LinkedIn ali a gente consegue otimizar. Eu acho que de tecnologia que a gente tem usado mais, tá? Sim, beleza. Inteligência artificial, sem dúvida nenhuma.
Parte de CRM a gente usa bastante. Para prospecção fria, como eu falei, eu acho que é fundamental ali, porque você consegue criar listas que são mais assertivas no fim do dia, você cria listas que são mais conectadas com a dor que você quer resolver. Você consegue hoje, com muita facilidade, enriquecer essas listas e trazer informações que sejam recentes ali com relação a essas empresas. E de posse disso, você consegue personalizar essa mensagem. Então, acho que talvez no fim do dia, a grande revolução que esse negócio nos trouxe foi a capacidade de olhar para um canal como uma prospecção de LinkedIn e falar, cara, dá para escalar esse negócio. Esse talvez tenha sido o grande ganho. Assim. Pô, nos trouxe um canal que a gente vai revolucionar isso e vai trazer 100 clientes para dentro por mês. Não foi ainda. Mas se trouxer, vocês conseguem atender 100 clientes? Vai faltar capixaba aqui para poder trabalhar com você. Falta brasileiro, né? A gente está atacando de brasileiro, falta brasileiro. Tô chutando um pouco o balde aqui com relação a isso, mas no fim do dia, assim, é um canal que pra gente se tornou muito relevante e era um canal que até então era muito difícil você acreditar nesse canal. Eu não sei se você tem um pouco dessa impressão, cara, mas você olha pra LinkedIn e fala, cara, tá todo mundo usando o LinkedIn. LinkedIn é um negócio que, porra, qualquer um que tem ali é abordado diversas vezes. E uma abordagem ruim, tá? Abordagem ruim. Nossa Senhora. Então a gente consegue, por exemplo, hoje, através dessas tecnologias, melhorar essa lista, enriquecer essa lista com informações e criar mensagens que são mais personalizadas. Esse negócio pra gente vou chamar de game changer aqui no Startup Pace. Então, esse negócio pra gente foi muito bom. Outras coisas que a gente tem aplicado, tá, Flávio? Acho que tem... na hora que a gente vai entrar numa reunião, e aí especialmente nossos closers vão entrar numa reunião, por exemplo, a gente não consegue treiná-los de modo que eles conheçam centenas de segmentos e ambientes competitivos. É impossível esse negócio. Agora, você consegue com talvez 10 minutos aqui pegar uma informação muito relevante com relação àquele segmento, ao ambiente competitivo, em relação a uma série de coisas ali. Perfeito. Que podem acelerar o conhecimento daquele closer, por exemplo, na hora de entrar numa reunião. Isso a gente tem usado bastante. Pô, legal. Esse negócio é bacana. Então, cara, antes de qualquer reunião, o closer recebe lá informações relacionadas a quem é esse cliente, qual é o ambiente competitivo, quais são as perguntas que só os sócios conseguem responder, por exemplo. Esse ponto é fundamental. Ele entra com muito mais contexto naquela reunião. Então, isso para a gente, não vou dizer que a gente multiplicou por 10 aqui a nossa taxa de conversão, mas é o percentual. Melhorou significativamente. Melhorou. Tá, ok. Paulatinamente melhorou. Então, esse ponto é um ponto importante. O fato da gente conseguir hoje, por exemplo, transcrever essas reuniões e trazer isso numa linguagem que seja mais objetiva até, né, cara? Você consegue ali com alguns bullet points. Você usa aquele Cloud? É isso? A gente usa Se for presencial, né? Se for online, o TLDV. Eu tenho feito pouco, inclusive, presencial. Ah, é? Mas... porque vocês também estão atuando a nível Brasil, né? Então... Exato. A gente faz bastante coisa fora do Espírito Santo. Mas, clássico Gemini. Transcrição padrão ali, integrado do Google, é um negócio que a gente está fazendo aqui. E isso conversa, por exemplo, já numa integração também nativa com o HubSpot, você consegue jogar para lá. E aí você passa também, inclusive, a não pedir mais para o seu vendedor preencher o tal do card de HubSpot, que é um inferno, né? Ok. Esse é o seu inferno. Ok. Eu vi uma pesquisa esses dias também que cerca de 28% a 30% do tempo de um vendedor gasto alimentando a plataforma. É por isso que no fim do dia isso vai ficando de lado, né? Uhum. Fala, pô, beleza, depois eu preencho. E não preenche. E aí eu fico com um CRM desatualizado, não serve pra bosta nenhuma. Capenga. Mas esse negócio de você conseguir pegar as transcrições ali de um Gemini da vida, por exemplo, jogar para um HubSpot, etc. Pô, isso não só mata um tempo relevante pra caramba ali, né? Porque antes o vendedor precisava gastar isso. Gastava. Mas para todas as outras agendas isso acaba sendo fundamental. Então, na hora que você vai entrar numa agenda de vendas ali para entender se faz ou não uma condição especial para um determinado cliente, com o contexto daquela reunião é fundamental. Se você vai fazer as tais reuniões que a gente faz aqui bastante de winbacks, né? Que são reuniões onde a gente olha para clientes que foram perdidos, para leads que foram perdidos nos últimos 3 meses, por exemplo. Tá. Na verdade, nem nos últimos 3 meses. É a partir de 3 meses em um determinado período. Para trás, tá bom. Para trás. Na hora que a gente vai olhar para isso, por exemplo, você tem o contexto de cada um desses cards para resgatar e falar, cara, tem aqui uma coisa que a gente mudou aqui no nosso processo, etc. Esse negócio é fantástico. Então, de novo, percentinho a percentinho, a gente vai conseguindo, a partir dessas aplicações de inteligência sensacional. Artificial, colocar para jogo ali, tá? Sem nenhuma bala de prata, que é testando. um pouco da afobação. Tá. É isso. E testando.
Tomás, ferramentas mais consolidadas. peço desculpa, mas a gente está fazendo um podcast dessa vez um pouquinho mais reduzido, tá? Você também sei que você está com tempo corrido, você tem que dar a sua palestra lá no SX. Então eu vou te pedir para fazer um último comentário geral, tá? Alguma provocação que você queira fazer para a turma. Boa. Já deixou claro aqui que não é para sair correndo para enfiar inteligência artificial em qualquer lugar, mas se você quiser dar algum outro contexto, por favor, fica à vontade, o espaço é 100% teu. Eu acho que tem esse ponto. O primeiro ponto talvez seja calma, né? Seja calma. Assim, a gente está vendo muita coisa ali acontecendo. De fato, a gente não pode ignorar esse negócio. Mas não é... Eu, pelo menos, não consegui enxergar nada que seja... Vou zerar meu time de vendas e vou multiplicar minhas vendas por 10. Eu não vi absolutamente nada com relação a isso. Então, calma. Eu acho que tem um ponto importante que é... Vamos escolher as brigas aqui, né? O que a gente quer fazer aqui com esse negócio? Você foi um de cada vez, né? Eu gostei disso. Exato, cara. É a prospecção que está ruim, é a nossa taxa de conversão que está ruim, é a qualificação desse lead que está ruim, talvez. Qual que é o problema que a gente quer resolver com esse negócio? Né? Porque inteligência artificial é uma das formas, mas existem outras. Show. E aí, a partir disso, definir, obviamente, um indicador de sucesso. Eu quero melhorar minha taxa de conversão de 20 para 23, de 30 para 35. O que eu quero fazer com esse negócio? E acompanhar isso muito de perto. Provavelmente, a tal da inteligência artificial consegue te ajudar. As ferramentas ligadas à inteligência artificial, elas conseguem te ajudar. Muito provavelmente. Eu acho que ChatGPT, Manus, esses que são mais óbvios, então, eles conseguem te ajudar bastante. Tá. Conseguem talvez resolver 90% dos problemas. Não precisa ter medo. Não precisa ter medo. Outras ferramentas, elas talvez sejam meio que um ChatGPT ou Manus, etc., enfeitado. Tá. Então, 90% dos problemas ali, a gente até então resolvia, você vai resolver por ali. Dali pra frente, cara, é explorar e entender o que dá pra tirar disso. Pô, maravilha. Certamente muita coisa dá pra sair, tá? Eu não sou um cara contrário a isso. Eu só sou um cara que... acho que dá para ir com um pouco mais de calma que você vai tirar mais resultado. Tá longe de ser um cara contrário a isso. Você usa no teu negócio, você só está sendo razoável e racional na forma de introduzir. Eu acho que um pouco mais afobado, na verdade. Ah, é? Eu já fui mais afobado com esse negócio. Falei, cara, eu preciso achar o que está acontecendo aqui com esse monte de coisa. Mas no fim do dia, assim, de novo, olhando para dentro, olhando para as nossas empresas, olhando para as empresas que a gente atende, tem muita coisa que está acontecendo, mas ainda não tem uma revolução no ponto de zerar times e multiplicar vendas. Beleza, então, acho que essa é a consciência. Calma. Maravilha. Tomás, obrigado demais por ter aberto esse espacinho na agenda para a gente poder bater esse papo. Obrigado a você. A gente certamente tem que marcar um outro papo para a gente poder escutar a história de vocês. Se der, a gente chama também o Rodrigo para a gente poder ter duas visões sobre essa história. Boa. Tá? Já bati um papo com o Rodrigo, acho que ele é mais exaltado, você é mais calmo, e eu anotei aqui essa calma. Eu acho que isso é legal escutar, eu nunca escutei a história dos dois, tá? Eu acho que isso é legal ouvir vocês dois. Vambora. E para quem quiser conhecer mais sobre o trabalho da B-Button e o podcast, pode seguir a gente nas redes sociais da B-Button, no Instagram ou no YouTube, tem lá o nosso Papo de Balcão. Obrigado, pessoal.